Boa tarde, continuando as nossas aulas de metafísica. Agora nós adentramos num tema que eu gosto muito, que é a metafísica e o existencialismo, ou seja, o estudo do ser e o estudo do sentido do ser agora acrescentado. Verdade básica, o existencialismo retoma a questão do ser que a ciência tinha subjugado. Por quê? As perguntas quem sou, de onde vim, para onde vou, geraram uma outra. Qual que é o sentido de eu estar aqui? E isso a ciência não respondeu. O existencialismo, portanto, funda novamente o ser e lhe atribui um categorial, ou seja, necessidade específica, sentido específico. Vamos dar aqui uma lembradinha rapidinho do que tratava a corrente do existencialismo. A pergunta fundante é: onde estava Deus? Num conceito de pós-guerra em que o ser humano, que até então é imaginado criado à imagem e semelhança de Deus, bom por natureza, ou seja, por essência, de repente fez uma atrocidade como o nazismo. Se encontra no quarto na câmara antes de morrer de uma presa do nazismo, a fala na parede: se existe um Deus lá em cima, ele vai ter que me pedir perdão várias vezes. Por quê? O ser humano se decepcionou tanto com a própria maldade humana que ele questiona: somos bons de verdade? Por essência ou por aparência? O homem nessa mentalidade não é bom por essência em si, mas por aparência. Ele tem atitudes boas. Ninguém é algo, apenas está assim. É a ideia de que ninguém é, todo mundo está. Então o existencialismo questiona até que ponto o homem pode ou não agir eticamente, até que ponto o ser com S maiúsculo e com S minúsculo pode ser bom, pode ser algo transcendente, copiado do divino ou não. Então volta-se profundamente para o ser, mas na particularidade do indivíduo, o ser humano enquanto ele próprio. Não é tanto a transcendência que domina o ser humano, transcender é dentro dele mesmo. A existência, portanto, precede a essência. O que eu faço é o que determina o que eu sou. O sentido, portanto, mesmo metafísico, é dado a partir de significação. Eu tenho que buscá-la a cada dia, nada é pronto. E aí, o grande metafísico, o chamado filósofo da Floresta Negra, é o Martin Heidegger. Por quê? Porque ele voltava para reflexões muito profundas, voltou para a imanência para demonstrar que existe transcendência. Novidade do autor, de tanto voltar para si e perceber que é possível, dentro de si, descobrir um outro eu, e isso é transcender para ele, é tirar de si uma nova realidade. Ele nutre um existencialismo, mas com um diferencial somatório, um acréscimo. O ser que é autor de sua essência, eu mesmo me determino. É fundamental perguntar pelo sentido do ser, ele fala. As ciências modernas abandonaram essa pergunta. E aí, olha que frase complexa, mas interessante. Se o ser pode perguntar pelo ser, quer dizer que o ser é. Ou seja, eu sou o único que posso questionar pelo meu próprio sentido. Os animais e os outros entes, as outras criaturas, não mudam o seu jeito de ser. O homem é o único que pode dizer que ele traiu sua humanidade. Os outros seres não traem a sua animalidade. O ser humano muda, ele refunda, ele altera a sua cultura. Daí a frase dele: se o ser não fosse, nós não abriríamos a boca para dizer senão nada. Então existe o ser. A partir do momento que eu posso questionar sobre o ser, ele existe em si. Senão só sobraria o nada. E do nada, nada se tira. Se a ordem primeira da existência fosse o caos, o nada, não teria existência posterior. Porque do nada, nada se tira. Então existe um ser que, para não voltar a ser nada, ou seja, ficar sem sentido a vida dele, ele precisa questionar qual que é o sentido dela. E aí aparece o termo que ele usa como Dasein. O que seria esse Dasein? Esse Dasein é chamado ser aí, jogado, projeto, que deve assumir-se enquanto ser e a cada dia tentar tornar-se melhor, a sua esseidade, ou seja, aquilo que o torna ele mesmo. Ele deve questionar pelo sentido para possuir. Só quando eu busco o sentido da vida, mesmo que eu não a encontre, é que eu começo a atribuição de sentidos aos poucos. Eu vou encontrando sentido na medida que eu dou sentido, sempre por meio do questionamento. E esse sentido nunca estará acabado, porque se eu substituir sentido por momentos de sentido,
a felicidade esgota. Porque se eu determinar que felicidade é ter um carro novo e depois encontrar um carro novo, eu tive um momento feliz. E não de fato a felicidade, o sentido da felicidade. Para ele, o Dasein é o único que existe. Nós, porque a gente tem ou atribui sentido para nós mesmos. Os outros entes não. Eles são desse jeito e sempre serão assim, porque não questionaram se podem ser diferentes. Os entes não têm ou ignoram a questão do ser, o que os reduz em si mesmo. Eles não mudam mais do que aquilo. Já para ele, quando o Dasein questiona sobre o sentido, ele vive uma existência autêntica. Por quê? Se eu tenho que dar o sentido, ninguém é culpado daquilo que eu faço, desde que eu faça por mim mesmo e com responsabilidade, então eu tenho que ser o melhor possível. Isso quer dizer que viver de um modo inautêntico, ou seja, sem questionar o sentido do ser e desse modo agindo sem pensar, é mergulhar no anonimato. E quanto mais anônimo eu sou, menos sentido eu tenho. Eu vivo por viver, faço por fazer. Isso ocorre numa tentativa de ocultar algo que é desesperador, que ele chama de angústia. O que é a angústia? Eu descubro que eu sou solto no mundo, eu sou suspenso no nada, eu posso naufragar no vazio. Não posso culpar ninguém. Agora, já que a própria ação de Deus é questionada, quem eu vou culpar? Quem gerou aquilo a não ser eu mesmo? Quem que é o mal da história ou quem que é o bom? Aquele que atribuiu o sentido a si mesmo e viveu de modo autêntico, que perguntou pelo seu sentido e fez o bem, ou aquele que viveu de modo anônimo porque não fez nada, apenas concordou com o que tinha. Eu não posso culpar o transcendente, Deus, o divino e qualquer entidade ou fonte religiosa que exista, e muito menos o outro, pois o meu sentido é fruto do meu ser no mundo, é o que eu faço dele e do meu fazer. Lembrando que a existência precede e vem antes da essência. Minha existência revela a minha essência. O que eu faço vai dizer quem eu sou. E eu devo arcar com as consequências. Uma vida autêntica é aquela que pensa, age e, em seguida, colhe aquilo que plantou e arca com aquilo. É consciente e consequente do que faz. E aí, um outro conceito para ele muito forte, já que se essa ausência do sentido não é tão transcendente, não espera uma outra vida, ela busca um sentido maior aqui mesmo, ele fala do ser para a morte. Eu tenho que atribuir sentido já, imediatamente. Porque se eu esperar a felicidade, o sentido, a existência humana para além desse mundo, se ele não existir, eu vou naufragar. Então é melhor que eu faça isso agora. Seja feliz agora, busque pelo meu significado agora, atribua ideias de felicidade agora, melhore a cada uma, aprofunde a cada uma. Porque a morte vai pensar na vida e na ação de viver e nas suas consequências. Uma certeza é que nós vamos morrer. Eu percebo, ou pelo menos sou forçado a perceber, que existe uma possibilidade da impossibilidade. O que é isso? Eu sou possibilidade, mas existe uma impossibilidade, a morte. Eu não me tornar aquilo que eu devia ser pelo abreviamento da vida, por meio da morte. Ou sequer tomar consciência disso e morrer primeiro. Já estar vivo, mas ao mesmo tempo estar morto. Por isso eu devo viver de modo autêntico, para não naufragar na angústia, no vazio, gerado por essa constatação. O medo da morte não pode me travar, mas tem que me fazer querer o bem aqui e agora, porque eu tenho que gerar um sentido e um sentido positivo. Para ele, transcender é ir além dos entes. Olha, até então, transcender para ele não tem nada de divino, e agora aqui está uma síntese boa. Transcender é ir além dos entes, além das aparências, é eu buscar o sentido em cada coisa. Eis aí a metafísica dele. Resumo e trecho importante no estudo dele. E um conceito novo que vai por ele ser lapidado, que é a analítica existencial. Segundo esse conceito, ou se pode defini-lo como um estudo da linguagem em relação ao ser e seus limites. Como dizer o ser? Como manifestar o ser? Como explicar o ser? Colocar ele em palavras. E aí ele fala que a melhor linguagem para dar conta disso é a linguagem poética. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Eu espero que esse estudo tenha ajudado vocês.